Olá, pessoal! Meu nome é Rodrigo Azevedo e estamos com mais um Papo Psi. Eu observei que nosso último vídeo sobre como diferenciar o TDAH da dislexia foi muito bem aceito e recebi uma série de questionamentos sobre este tema. Por conta disso, vou seguir falando como diferenciar o TDAH de outras patologias da esfera psíquica. Vamos lá? No vídeo de hoje, vamos conversar sobre as semelhanças e diferenças do TDAH e os transtornos de ansiedade. Eu posso me adiantar e falar mais uma vez que o que vai atrapalhar é a função mental superior conhecida por atenção. Aos estudantes e residentes que estão me escutando, prestem atenção no exame psíquico. O que vai adiantar saber prescrever se você não conseguir reconhecer o que está sendo apresentado para você. Não é mesmo? Bom, a coisa não é tão simples assim. O comum, inclusive, é a presença das duas condições ao mesmo tempo. Pensem vocês em um paciente que costuma perder prazos e é rotineiro em sua vida o esquecimento de compromissos por conta do TDAH. Temos um cenário muito promissor para a ocorrência do transtorno de ansiedade associado ao TDAH, que pode levar à sensação de fracasso, por exemplo. A busca no consultório mais frequente entre os adultos, com ambas as condições, seria mais relacionado aos sinais e sintomas de ansiedade. Essa situação ocorre por serem mais comuns e estarem amplamente divulgados nos diversos segmentos sociais. É nesse momento, quando vamos fazer uma investigação mais acurada sobre a infância e a adolescência, que vai ficando claro que a comorbidade com TDAH pode estar ali. Existem estudos, inclusive, que demonstram que entre 30% das crianças com TDAH e 53% dos adultos também com TDAH podem ter um transtorno de ansiedade associado. Uma revisão de 2017 sugere que até 80% dos adultos com TDAH pode ter pelo menos mais um transtorno mental além do TDAH. Estão entendendo por que o problema é muito maior do que reconhecer uma ou outra condição? Não tratar uma pessoa com TDAH de maneira precoce pode levar a outros transtornos mentais. Os mais comuns seriam os transtornos ansiosos e os transtornos depressivos. Uma curiosidade: o TDAH em mulheres e meninas costumam ter sua apresentação mais sutil. Existe uma menor probabilidade de mostrar o comportamento hiperativo perturbador que chama a atenção para o TDAH em homens e meninos. Isso é importante porque as mulheres com o TDAH apresentam taxas mais altas de depressão, ansiedade, distúrbios alimentares e do sono. Então, pessoal, o público feminino pode ter mais ainda essas duas condições associadas. Certo, vamos agora para a prática. Prestem atenção na sutileza de suas observações nas consultas. Quando olhamos para a capacidade de se concentrar de nossos pacientes apenas com TDAH, temos uma dificuldade em se concentrar mesmo quando esse paciente está calmo, sem nada que o perturbe. Já nos pacientes com transtornos ansiosos, essa dificuldade de se concentrar vai estar relacionada ao estado emocional deste paciente em determinado momento. Ele está ansioso por algum motivo, então sua concentração vai diminuir. Do contrário, essa pode se manter sem alterações. Vamos para outra diferença entre as duas condições? É comum, durante a entrevista dos pacientes que possuem o TDAH, você observar que quando eles falam sobre os momentos que se sentem mais ansiosos, estão diretamente ligados aos sintomas do TDAH, como não conseguir completar determinadas tarefas, faltar a compromissos, atrasos ou outras questões que são comuns em pacientes que não são tratados e que possuem o TDAH. Já nos transtornos ansiosos, vamos observar um estado constante de medo e preocupação. Vocês estão observando o quão sutil isso pode ser, essa diferença? Um último ponto que podemos notar durante as entrevistas são os sinais e sintomas. Quando estamos diante de um paciente com TDAH, é comum observarmos esquecimentos, pouca atenção durante nossas falas ou explanações, alguma impulsividade e, em alguns casos, uma dificuldade em permanecer parados.
Já nos encontros com pacientes mais da esfera ansiosa, eles podem trazer o relato de apresentarem suor em excesso, tremores, coração acelerado e alguns falam até de idas ao banheiro com mais frequência. Esses não são relatos comuns em pacientes que apresentam apenas o TDAH. O paciente com transtorno de ansiedade costuma apresentar muitos sintomas físicos, pessoal. Existe até um aforismo que diz: ansiedade se sente no corpo. Pesquisem isso nas suas entrevistas. Mais uma curiosidade para vocês. Quando essas duas condições andam juntas, o TDAH e o transtorno de ansiedade. Vamos lá. É comum que o seu paciente, que possui essas duas condições, relatar preocupação persistente em muitas áreas e tem dificuldade de concentração em várias situações. Não podemos deixar de mencionar que a própria falta de resposta, uma resposta parcial ao tratamento medicamentoso, já é um grande sinal de alerta que você pode estar diante de outra condição ou uma condição associada. Para deixar bem claro sobre o que eu quero dizer, pode ser que você pensou estar diante de um paciente com transtorno de ansiedade generalizada, mas ele poderia ter o TDAH ou o TDAH associado à sua primeira suspeita, que seria o TAG, né? Pessoal, para ir finalizando, escutem os seus pacientes. Não tem nenhum problema perguntar para eles se possuem alguma suspeita. Pode ser que eles já chegaram lá depois de estudar um bocado sobre o que estão se sentindo. Não custa nada escutar e ir esclarecendo ponto por ponto. Olha, muitas vezes meus pacientes já me ajudaram a pensar em diagnóstico alternativo. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Se vocês querem que eu continue com essa série sobre diagnósticos diferenciais, basta colocar nos comentários. Vou ter o maior prazer em fazer um novo vídeo para vocês. E não deixem de se inscrever no canal, dar o like e compartilhar com seus amigos. Ajuda muito para que o Papo Psi possa chegar cada vez mais longe. Um forte abraço para vocês e até o nosso próximo Papo Psi. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.